depois de uma tentativa de se manter pelo menos próximo da estabilidade, os preços da soja e do milho, que chegaram a subir, inclusive, durante o dia de hoje, voltaram a atuar em campo negativo e fecharam o pregão dessa terça-feira na Bolsa de Chicago no vermelho, mais uma vez perdendo mais de 10 pontos, né? A gente tem visto uma série de fatores influenciar o mercado nesse momento e claro que tudo isso pesa no mercado aqui formador de preços no Brasil, até porque nesta terça-feira também tivemos uma baixa expressiva para o dólar frente ao real. Tudo isso é assunto para a gente tratar agora com o Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras e Mercado, já conosco nessa terça-feira. Luiz, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós aqui te agradecemos a gentileza de estar conosco. Luiz, de fato, né, vimos a soja ali começar o dia com certa estabilidade, tentou tomar um fôlegozinho, mas não deu. O que voltou a pressionar essas cotações e fez a soja terminar aí, pelo menos nos primeiros contratos, com perdas de mais de 10 pontos? Bom, Carla, eu acho que dá para colocar um peso grande nessa semana, né, do lado financeiro, né, olhando aí para bolsas, para commodities em nível mundial, com relação principalmente ao conflito que ainda pesa de alguma forma, né, a gente não vê uma solução aí no fim do túnel, ou uma solução próxima de acontecer. Isso é um fator que influencia principalmente milho e trigo, né, e acaba, de certa forma, contaminando um pouquinho a soja. Mas eu acho que o maior peso aí tem acontecido em cima da questão dos lockdowns na China, né, que estão se expandindo, aí a gente não sabe até onde isso pode impactar a cadeia mundial aí de suprimentos, ou várias cadeias, digamos assim, né, tanto de consumo como de oferta, e isso incomoda o mercado financeiro e acaba incomodando naturalmente as bolsas, né, de negociações de commodities, que é o caso aí que a gente tem em Chicago para soja, milho e trigo. Então, tem bastante disso. Eu acho que boa parte do peso dessa semana aí, que é uma semana mais negativa, é em cima disso. Mas também a gente não pode esquecer do lado fundamental na soja, né? E aí o lado fundamental é que o mercado olha para a safra americana, que está sendo plantada, e está analisando aí o ritmo de plantio e as previsões climáticas para as próximas semanas, né? Apesar de que o plantio está atrasado na soja, né, frente à média normal para essa época do ano, o que mais pesa nessas primeiras semanas de maio, né, ou final de abril e início de maio, normalmente é o ritmo de plantio do milho, exatamente por aquela questão que a gente sempre levanta, que é importante, né? A janela para se plantar milho nos Estados Unidos é menor que a da soja. E como o milho está muito atrasado, a gente está falando aí de 14% contra 33% de média, né? Então está muito atrasado. Isso abre a possibilidade de, embora o clima possa melhorar e tudo mais, a gente tem uma recuperação de os produtores americanos não conseguirem plantar toda a área que eles desejam dentro da janela ideal, e aí aquela possibilidade de se migrar ainda mais áreas de milho para soja ganha força. E isso, né, naturalmente coloca uma possibilidade de uma área de soja ainda maior do que está sendo estimada. Isso que a área de soja já é muito grande, né, a maior área da história. Pela primeira vez, provavelmente a gente vai ver uma área maior de soja do que de milho nos Estados Unidos. Então, isso é um fator negativo para a soja, né? Então, essa possibilidade realmente é uma possibilidade que pesa no lado fundamental. E, claro, a questão, né, se o clima vai ser positivo ou não daqui para frente também é um fator importante. Luiz, antes da gente falar um pouco mais sobre a questão financeira, só nos aprofundando um pouquinho mais nessa questão da safra americana. Então, a gente tem essa possibilidade de transferência diária e eu queria entender de ti, portanto, há espaço e tempo para fazer essa transferência e mais do que isso, quando a gente olha para a safra americana, a gente tem a questão do seguro agrícola, né? Que diante de uma janela aqui para o milho é um pouco mais curta de plantio, embora o plantio comece um pouquinho mais cedo do que o da soja, isso também poderia desencorajar uma finalização de uma, né, ou uma forma do produtor ele completar a área que ele projetou inicialmente de milho e isso também ser um fator para encorajá-lo a migrar para a soja? Pode ser, a questão do seguro realmente é importante, a gente tem que ver a conta do produtor americano, embora, né, Carla, a gente está falando aí dos maiores patamares de Chicago num plantio de soja e milho na história americana. Nunca o produtor americano plantou soja e milho com patamares tão elevados de preço. Certo. A margem do produtor está muito boa, então até vale ele arriscar aí, talvez plantar um pouco fora da janela no milho, até por outras questões, né? Até a gente achou estranho lá no relatório de intenção de plantio do USDA,
esse aumento tão expressivo da soja em um ambiente que é mais favorável ao milho, teoricamente, né? Embora a conta esteja bem equilibrada ali, aquela relação de troca de uma cultura por outra, a gente tem fatores que apontam, que pesam mais para o lado do milho, que são principalmente a guerra na Ucrânia, que impacta a oferta mundial de milho. Exato. Os Estados Unidos pode ser beneficiado, e a questão dos biocombustíveis, né? A mudança aí, até pela alta do petróleo, né? Que também é um impacto direto da guerra. A gente tem uma tendência de maior uso de milho para a fabricação de etanol nos Estados Unidos. Então, é mais uso, então tu tem uma demanda maior, e o que pesa para o lado de uma produção maior de milho nos Estados Unidos. Então, a gente achou muito estranho, embora, né, ainda seja um número inicial, tem que ser confirmado, que o USDA apontou por essa queda aí na área de milho da maneira que ele apontou. Mas, enfim, a questão é que sim, existe tempo hábil, né, se a gente continuar com atrasos e a gente chegar na finalização da janela de milho e não tiver plantado toda a área, sempre existe sim uma possibilidade de se migrar áreas para soja. Obviamente que não é toda a área que vai migrar, toda a área que deixou de ser plantada que migra, até porque tem questão de semente, tudo mais, de insumos, né, que o produtor às vezes não está completamente preparado, mas tempo hábil para migrar existe, sempre existe, porque a janela da soja, como eu falei, é um pouquinho mais longa que a do milho nos Estados Unidos, e se o produtor se prepara para isso, né, para essa possibilidade, ele consegue sim semear uma área maior de soja aí, em detrimento ao milho. Luiz, até quando a gente vai ver isso ser um fator de, né, uma pulguinha atrás da orelha do mercado? Porque nós temos, hoje, inclusive, a gente deu uma informação aqui no Notícias Agrícolas de um Instituto de Meteorologia, uma consultoria norte-americana de clima, falando desse início de maio mais chuvoso e mais frio em 30 anos, né? Tem muita chuva para Iowa, para parte de uma faixa ali de Illinois, as Dakotas, Minnesota, Missouri, Nebraska, quer dizer, são estados-chave na produção de grãos lá para os americanos. Isso está te preocupando ou a gente está caminhando nesse momento? Até porque o reflexo do mercado não é instantâneo, né, Luiz? Como é que o mercado está olhando para essas condições todas e para essas possibilidades que você acabou de me detalhar? Assim, Carla, de uma forma geral, é preferível a gente ter um excesso de umidade do que a falta. Tá? Isso a gente sabe muito bem no Brasil. Sim. Excessos de umidade, eles são mais contornáveis de alguma forma. Obviamente que a gente não vai falar de um dilúvio, né? Não é isso, mas Exato. Excessos de umidade são melhores, né? Digamos assim, são preferíveis à falta de umidade. A falta de umidade costuma trazer problemas maiores. E nesse primeiro momento, realmente, esse excesso de umidade impede um melhor ritmo de plantio. Ainda há tempo para recuperação, principalmente na soja. No milho está um pouquinho mais complicada a situação. Como eu falei, os atrasos são bem maiores no milho. A gente tem, sim, como tu colocou, vários estados-chave da produção americana com esses problemas. Os principais atrasos são nesses estados, inclusive. Tem várias áreas que estão ainda congeladas, que o produtor não consegue entrar. Então, essa questão vai ficar no centro das atenções do mercado pelas próximas 4, 5 semanas, pelo menos. Certo. Desculpa, cara. Imagina. Vamos lá. Tá tudo bem, Luiz. Me afoguei. Então, assim, pelo menos até final de junho, essa questão do plantio americano vai ficar em alta. Tá certo. Luiz, olhando para tudo isso, a gente vê, como você falou no começo da entrevista, um mix, né, de coisas nesse momento, de variáveis que passam a atuar mais fortemente no mercado, e ao lado dos fundamentos a gente tem a questão financeira. Amanhã tem decisão dos juros nos Estados Unidos, tem decisão dos juros no Brasil, tem a movimentação, né, o fluxo monetário e o fluxo de dinheiro no mundo, pegando também nas moedas, no dólar, nas commodities. Como é que a gente alinha tudo isso para entender o peso disso sobre o mercado dos grãos? Aí não me restringo só a soja, porque percebo que há um movimento meio parelho ali de soja, milho, trigo, inclusive farelo e óleo. Como é que a gente olha para tudo isso agora, olhando para o financeiro, Luiz? O financeiro tem um lado importante nessa conta, né, cara? A gente lembra que os fundos especuladores têm um peso muito grande em Chicago, né? Tanto na soja, como no milho, como no trigo. Então, essa mudança de fluxo internacional que a gente tem visto nos últimos meses, aí, principalmente com a guerra, é bastante importante para explicar movimentos mais acentuados em Chicago e também, principalmente, no câmbio, né? A gente percebeu aí uma queda muito acentuada na moeda americana frente ao real desde o início da guerra, muito por mudança de fluxo monetário. E isso parece que está mudando agora com esse aumento de juros nos Estados Unidos, o aumento de juros
possíveis na Europa, aumento de juros no Brasil, então muda um pouquinho o fluxo monetário e isso impacta, sim, esses movimentos de forma mais acentuada em Chicago e no câmbio. Então, é muito difícil saber para onde vai o câmbio. O câmbio é a variável mais difícil da gente prever. Mas, no momento, realmente está apontando para um câmbio mais firme, né? Um dólar mais firme frente ao real. Isso tira um pouco da competitividade da soja americana. Então, isso pode mexer, sim, com Chicago, embora, nesse momento, eu acho que pelas próximas semanas, o principal fator aí, que deve ganhar mais força, né, cada vez que a gente for avançando aí rumo ao desenvolvimento da safra americana, é realmente o clima nos Estados Unidos aí para o desenvolvimento, para a definição da safra americana. Certo. Luiz, ao passo em que você traz essa questão do câmbio, e é a variável mais difícil da gente entender o caminho que vai fazer, como é que ela tem impactado na formação dos nossos preços e como é que anda a nossa comercialização? Ainda caminhamos a passos lentos em novos negócios para a soja 21-22 do Brasil? Sim, na verdade, nas últimas 2 semanas, Carla, tirando essa atual, sim, a gente teve o câmbio jogando a favor do produtor, jogando a favor da formação do preço. Né? E ele vendeu, né, Luiz? Oi? E ele vendeu, né? Sim, o produtor voltou a aparecer. Não vou dizer que ele voltou com muita gana, sim, mas ele estava muito retraído e ele voltou a demonstrar um pouquinho mais de interesse. Então, o câmbio tem ajudado ele nas últimas semanas. Nessa semana, naturalmente, com o mercado um pouquinho mais fraco, o produtor volta a se retrair, mas realmente no final de abril, aí na segunda quinzena, a gente viu um movimento mais forte de vendas, mas ainda bem abaixo do que a gente espera para essa época do ano, com a entrada de safra, e principalmente com relação à nova safra, porque a safra 22-23 tem um problema nesse momento de que as empresas de insumos estão segurando o barter, né? A fechar contratos de barter, porque elas ainda têm dúvidas se vão ter os insumos aí para entregar lá na frente. Então, isso está atrapalhando também o produtor, além de ele não ter tanta vontade de fazer agora esse movimento, tem essa questão do lado da oferta de insumos que impede que o ritmo de barter, aí, o ritmo de travamento inicial da próxima safra seja mais rápido, mas à medida que o preço for melhorando, e principalmente com relação à safra atual, se for o caso, eu acho que o produtor vai voltar a aparecer no mercado e vai voltar a aproveitar as oportunidades que ele está oferecendo. Luiz, a gente consegue mensurar quanto da safra 21-22 já foi comercializada? Consegue sim, cara. Deixa eu só atualizar o número aqui. A gente, inclusive, vai atualizar na sexta-feira. Agora eu não consigo te trazer ele em primeira mão ainda, tá? Mas até o inicinho de abril, a gente tinha 9,8% de uma safra ainda hipotética, né? A gente ainda não tem a nossa estimativa inicial da nova safra, ela sai só em julho. Então, a gente usando uma base produtiva inicial da safra 21-22, né, uma produtividade alta, que daria uma safra de 144, 145, a gente trabalha com 9,8% desse volume aí já comercializado para a nova safra. Safra 22-23. E da safra 21-22, quanto a gente ainda tem para negociar, Luiz? De novo, números ainda do início de abril, claro. Carla, 56,6% até o início de abril, contra uma média aí de 57,4%. Então tem um pouco mais da metade da safra aí para ser negociado. Dá para dizer aí que talvez uns 40% a gente tem ainda da safra para ser negociada, o que é um pouquinho abaixo da média para essa época do ano. Qual a tua perspectiva para esses 40%, Luiz? O produtor vai ter preços bem remuneradores e boas oportunidades para fazer isso, principalmente porque a gente tem essa volatilidade proposta pelo mercado norte-americano que pode dar boas chances? Eu acho que sim, vai depender muito da safra americana, né, Carla? Mas apesar de Chicago, dá para colocar assim de uma forma, né? Embora a gente possa ter um Chicago até mais fraco ali na frente, se a safra americana for grande, eu acho que câmbio deve ajudar. Eu não vejo câmbio despencando aí de novo para 4,50, não consigo prever essa questão em cima de fatores que ainda não estão, parece, calculados, que é principalmente fatores internos aí de economia e de política, né? Eu acho que a gente vai se aproximar da eleição, aí esse dólar vai talvez ganhar um pouco mais de força. Mas além disso, então, apesar de Chicago, eu acho que o câmbio pode ajudar. E além disso, eu acho que o principal fator para essa temporada aqui deve trazer suporte para preço que pode trazer preços mais altos para nós no segundo semestre, é a questão dos prêmios, né? Refletindo as quebras no Brasil e na América do Sul como um todo. Os prêmios vão continuar subindo, não vejo espaço para prêmio despencar, pelo contrário, eu acho que o prêmio vai continuar escalando aí à medida que a gente virar para o segundo semestre, e isso naturalmente vai ajudar o produtor a ter preços melhores lá na frente, apesar de Chicago, mas claro, a gente tem que, né, também ter uma força nos contratos em Chicago, no dólar, para a gente poder ter uma formação melhor,
mas eu acho que principalmente o prêmio vai ajudar ele lá na frente. Tá certo. Luiz Fernando Gutierrez, como sempre, análises muito completas e orientações valiosas para o produtor que nos acompanha por aqui. Luiz, sempre bom te ouvir, sempre bom receber você aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada mais uma vez por estar conosco. Obrigado, Carla. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até mais, Luiz. Obrigada. Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, conosco aqui no Notícias Agrícolas, pontuando algumas situações importantes. Atenção sim ao financeiro, amanhã super quarta, decisão de juros nos Estados Unidos, aqui no Brasil, muda o fluxo monetário, muda o caminho do dinheiro, sai das commodities, vai para ativos mais seguros, pressiona as cotações. Então esse é um ponto. Além disso, mexe no câmbio. Essas últimas semanas, onde o câmbio subiu bastante frente ao real aqui no Brasil, isso ajudou a pressionar as cotações da soja também na Bolsa de Chicago, uma vez que quando o nosso dólar sobe, ou o nosso dólar não, o dólar sobe frente à nossa moeda, os nossos produtos ficam mais competitivos e esse é mais um fator de pressão para as cotações no mercado futuro norte-americano. Em contrapartida, a gente tem toda a questão fundamental e principalmente olhando para a safra americana, que é o principal foco do mercado nesse momento, inevitavelmente. O clima por lá ainda é bastante preocupante, o início de plantio está escorregando, né? A gente tem um atraso considerável. Se a gente comparar a média dos últimos 5 anos com os atuais índices de plantio, tanto para soja quanto para milho, algodão, trigo, está tudo muito atrasado, né? Porque o clima não está realmente favorecendo o andamento desses trabalhos de campo. O mercado ainda não reflete imediatamente toda essa preocupação, mas acende muitos sinais de alerta. Para maio, o NOAA, o Departamento de Agricultura, não, o Departamento Oficial de Clima dos Estados Unidos ainda sugere que uma boa parte importante do Corn Belt continue com chuvas acima da média e temperaturas abaixo. Então, o início de maio tende a ser bastante chuvoso e frio, né? E isso não é legal, portanto, para o plantio. Na medida em que isso vai acontecendo, como explicou o Luiz, a gente tem a possibilidade de uma transferência de área de milho para soja. E isso ajuda a pesar sobre as cotações em Chicago, tá certo? Então, em linhas gerais, fundamentos, financeiro, tudo isso convergindo para essa pressão em Chicago que vimos nessa terça-feira, dando inclusive continuidade às baixas de ontem. Para o mercado brasileiro, o produtor ainda pode ter boas chances de comercialização, os prêmios tendem a permanecer elevados, em patamares bastante atrativos para ajudar a formar bons preços aqui no Brasil. A incógnita passa a ser o câmbio, a tendência, a sinalização talvez é de que realmente nós tenhamos um dólar um pouco mais firme. Nas últimas 2 semanas nós tivemos altas fortes. Ontem a moeda americana fechou o dia com ganhos expressivos, hoje devolveu, fechou em 4, tá fechando, né, em 4,97, perde 2,08% agora. Então, tende a ter um câmbio um pouco mais forte, mas a volatilidade muito presente, essa mudança dos juros nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, em todo canto, e esse fluxo monetário vai mexer bastante com o câmbio. Então, tenha em mente que essa vai ser também uma variável bastante volátil para a formação dos seus preços. Mas boas oportunidades ainda à frente. Últimos números das safras e mercado para comercialização, que serão inclusive revisados nesta sexta-feira, tá? Então, até começo de abril, 56,6% da safra 21-22 já vendida, 9,8% da safra 22-23 já comercializados, tá? Um pouquinho abaixo da média em ambos os casos, mas estamos aqui monitorando. Sexta-feira tem atualização das safras para vocês, tá certo? Vamos ver as cotações para a gente finalizar esse boletim. Números de Chicago na sua tela. Maio, 16 dólares e 59 centes por bushel, 15 pontos de baixa. O julho, 16 dólares e 30, 14 pontos mais 75 de queda. O agosto, 15 dólares e 84, perdendo 15 pontos mais 25. O setembro, 15 dólares e 13, com 15 pontos de queda. Milho. No milho, preços no vermelho também, o maio 8 dólares por bushel, 12 pontos mais 25 de baixa, o julho caindo 10 pontos e meio, fechou com 7,93, o setembro 7 dólares e 50, caindo 7 pontos mais 75, o dezembro 7 dólares e 35, 7 pontos de baixa. Concluindo, números do trigo, fechamento de mercado, julho 10 dólares e 45, setembro 10 dólares e 49, dezembro 10 dólares e 52, março 10 dólares e 54, as perdas no trigo variaram de 6,5 a 10 pontos nos contratos
mais negociados. Senhoras e senhores, esse é o fechamento do mercado de grãos nessa terça-feira, 3 de maio, aqui no Notícias Agrícolas. Boas informações para que você possa sempre tomar boas decisões, combinado? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.